A paz do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obediência. Como que o jovem ele pode ser obediente a Deus? E qual que é a importância do jovem hoje ter uma vida de obediência com a palavra do Senhor? Por que é tão importante, né? Quais os benefícios que Deus tem para a juventude a partir do momento que a gente é obediente com Ele? Então é muito importante a gente ter esse conhecimento, a gente ser obediente àquilo que Deus quer para a nossa vida. E como versículo base, eu vou deixar aqui no livro de Gênesis, capítulo 2 e versículo 16, que diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, nesse capítulo, Deus ele deu uma ordem para que Adão e Eva não comessem do fruto do conhecimento, porque aquilo lhe seria mal. Porque Deus ele criou todas as coisas. Então ele sabia que aquilo ali seria mal para o homem e para a mulher. Mais na frente vai acontecer que a serpente ela influenciou, né? Ela fez com que eles duvidassem de Deus. Então a serpente ela representa as pessoas, né? Ou alguém que de repente faz com que a gente duvide da palavra do Senhor. A gente deve ser tão obediente a Deus assim? Se Deus fala para a gente não fazer certa atitude, será mesmo que não é para a gente fazer essa atitude? Então pode acontecer que a gente, por mais que seja jovem, seja influenciado por essas certas pessoas. Então é muito importante que a gente tenha uma vida de obediência com Deus, porque Deus ele falou aqui com Adão e com Eva: não coma deste fruto, porque certamente vocês morrerão. Então Deus ele sabia que aquilo ali era mal, né? Mas por mais que Deus ele tivesse dado essa orientação, ainda a serpente ela influenciou a mulher, ela fez duvidar da palavra de Deus, e aí que a mulher acabou comendo, e aí acabou que o pecado entrou na terra, né? A mulher e o homem fizeram com que o pecado entrasse na terra. E então Deus ele teve uma grande ira, né, com a humanidade, que a gente até se esquece que Deus ele também é justiça. Deus ele é justiça. E fazendo justiça, ele fez com que toda a humanidade ela perecesse, né? E destruiu toda a humanidade. Somente uma pessoa que a gente vai ver aqui no livro de Gênesis ainda, no capítulo 6, né? Capítulo 6 de Gênesis, versículo 8, que vai dizer assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ou seja, Noé, ele era um homem que era justo perante a Deus. Ele era obediente à palavra de Deus. A gente lê aqui um pouco, a gente vai ver que Noé, ele era muito obediente à palavra de Deus. Então Deus, ele fez uma aliança com Noé, né? De que Noé ia construir a arca, e a partir do momento que Noé construísse a arca, Deus ia mandar um grande dilúvio na humanidade. Então Noé, com a sua obediência, construiu, fez a arca. No dia do dilúvio, Deus destruiu toda aquela humanidade, tudo aquilo que havia. Só restou Noé, sua família e aqueles que havia e aqueles animais que ele tinha colocado na arca. Então é muito importante que a gente tenha uma vida de obediência com o Senhor, porque o Senhor ele sabe o que é bom e o que é ruim. Então Deus ele criou tudo justamente para isso, para que a gente tenha esse entendimento sobre a obediência, que assim a gente seja obediente ao Senhor, não porque a gente tem medo da ira de Deus, não, porque o nosso coração ele tem que estar virado para o Senhor, porque o nosso coração ele tem que saber que Deus ele é Deus acima de tudo e acima de todos. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento sobre obediência, a gente ser obediente na fé, a gente ser obediente fora da igreja, a gente ler a palavra, a gente entender realmente o que é que Deus quer, o que é que Deus quer com o jovem. Então é muito importante essa vida de obediência com o Senhor, para que a gente não possamos perecer, para que a gente não venha assim entristecer, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha perder o fôlego de vida.
porque Deus é o único que nos dá o fôlego da vida. Então é muito importante que a gente possa ter esse entendimento sobre ser obediente a Deus. A paz do Senhor, agora eu vou estar aqui complementando em Jonas capítulo 1 e versículo 1. Vai dizer assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Disponha-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então eu trago aqui, essa história bastante conhecida, onde Deus ele quer levantar Jonas para ir pregar a sua palavra para o povo de Nínive, e Jonas acaba desobedecendo e indo por outro caminho, indo para Tarsis. E acontece que Deus ele acaba ali naquele mesmo momento castigando a Jonas, porque ele levanta uma grande tempestade, enquanto Jonas está indo para Tarsis, acaba se levantando uma grande tempestade, e Jonas ele acaba percebendo o que tem acontecido, e ele percebeu que ali era a mão do Senhor sobre ele, e ele aí toma a decisão de se jogar no mar, Só que aí Deus ele tem misericórdia da vida de Jonas e acaba o livrando, fazendo um grande peixe engolir Jonas, e ele fica ali por 3 dias. Mas o meu foco nessa palavra é que quando Deus ele nos dá uma ordem, seja para a gente estar pregando, seja para a gente estar louvando, seja para a gente ter alguma iniciativa, é importante que a gente aceite e obedeça mesmo sem entender. Porque às vezes a gente fica se perguntando o motivo daquilo está acontecendo, o motivo, quando a gente está lidando com um processo, a gente às vezes não entende o trabalhar do Senhor, mas é importante que a gente obedeça, porque a gente não entende os planos do Senhor, só o Senhor entende, só o Senhor sabe aquilo que a gente está necessitando. Às vezes a gente pede algo do Senhor e não acontece, e a gente fica se perguntando por que não está acontecendo, E mesmo assim é importante que a gente se mantenha fiel, é importante que a gente continue adorando e buscando a palavra do Senhor, porque Ele nos recompensará. E como complemento aqui, eu trago um capítulo que se encontra em Romanos, capítulo 5 e versículo 19, que diz assim: Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ou seja, nessa palavra aqui que a irmã Giovana trouxe, é muito importante a gente entender sobre como que o jovem ele pode ser obediente a Deus, e Deus vai fazer com que ele seja justo, com que seja justificado diante dos homens. Porque a partir do momento que a gente obedece a palavra do Senhor, seja num louvor, seja numa pregação, seja até numa obra que a gente esteja fazendo fora da igreja, é muito importante que aquela obra seja feita com o coração. Que a gente possa ser um jovem que faça a obra do Senhor com o entendimento que a gente está fazendo aquilo, não por nós mesmos, mas sim para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Então é importante que a gente seja obediente justamente para isso, para que o Senhor ele possa operar grandes maravilhas, para que o Senhor ele possa nos livrar de grandes acontecimentos que possam ser ruins para a gente, como a irmã Giovana leu aqui. O Senhor ele livrou Jonas, no mar. Então foi muito importante. É muito importante também que a gente tenha esse conhecimento de como que a gente pode ser um jovem, demonstrar essa obediência lá fora, fazendo a obra e praticando, porque a gente não pode murmurar quando o Senhor diz para a gente fazer tal obra. A gente cansado, por que a gente não pode fazer a obra, Não, a gente tem tempo para fazer a obra sim, a gente se levanta, Deus ele vai nos dar forças para fazer a obra. É muito importante a gente ter também esse entendimento, porque se Deus ele pede para o jovem fazer alguma obra, ele vai sustentar aquele jovem para que a obra seja feita. Então é muito importante que Deus ele vai nos dar sabedoria para fazer a obra, Ele vai nos dar discernimento para fazer, Ele vai nos guiar para que aquilo seja feita para o bem e não para o mal. É muito importante esse quesito da obediência para a gente que é jovem. E como versículo de reflexão, eu irei deixar aqui um versículo que se encontra em Lucas, capítulo 18 e versículo 27, que diz assim: E Jesus respondeu:
o que é impossível para os homens é possível para Deus. E esse versículo, ele nos remete à obediência, justamente nesse caso de Jonas, como a irmã Giovana falou aqui. Talvez quando ele caiu no mar, aqueles homens que estavam com ele pensassem que ele não sairia vivo. Mas aí a mão de Deus estava sobre ele e Deus fez com que um grande peixe o engolisse e saísse vivo. Ou seja, para aqueles homens era impossível que Jonas saísse vivo daquele mar. Então é isso que Deus faz. Deus, ele faz coisas impossíveis tornar-se possíveis. Então, que a graça de Deus esteja presente, né? E que o Senhor Jesus possa estar abençoando e dando força a cada um. Eu agradeço desde já a oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.